Vamos começar com os nossos assuntos de hoje. Eu abro essa edição com os destaques da entrevista concedida com exclusividade pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à equipe da TV Pai Eterno e da Rádio Difusora Goiânia. Ele falou sobre os assuntos mais importantes da atualidade, como a relação entre o Brasil e a Venezuela, a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5 mil por mês, que foi uma promessa de campanha, o agronegócio e a revisão dos programas sociais. Vamos acompanhar. Em 2026, na hora que for mandado o orçamento para o Congresso Nacional, estará lá a rubrica de que quem ganha até R$5 mil não pagará imposto de renda. Isso é um compromisso que eu tenho ao longo da minha história, porque nós precisamos aos poucos fazer uma inversão. Hoje, proporcionalmente, a pessoa que ganha R$3 mil, R$4 mil, paga proporcionalmente mais imposto do que um rico. Eu vou te dar um exemplo. O trabalhador, ele trabalha no final do ano, ele recebe participação no lucro da empresa. Sabe, ganha 10 mil, 15 mil de participação no lucro. O imposto de renda vai lá e cobra 27% dele. Agora, veja o contrário. Os acionistas da Petrobras receberam 45 bilhões de dividendos. Sabe quanto de imposto de renda eles pagaram? 0. Então, alguma coisa está errada. Nosso cuidado com o povo brasileiro é uma coisa que está na minha origem. Ou seja, o Brasil poucas vezes teve um presidente que enxergasse a invisibilidade do povo pobre desse país. Então hoje nós temos quase 22 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família, nós já tiramos 24 milhões da fome e mais importante agora, vamos criar um programa do gás, em que as pessoas vão receber o gás, vai sair de 5 milhões de pessoas para 22 milhões de pessoas que vão receber o gás. E vamos continuar cuidando disso. Obviamente que o mundo que eu sonho não é o mundo em que a gente precisa dar isso. O mundo que eu sonho é que todo mundo tenha um emprego e possa viver do seu emprego, do seu trabalho, do seu suor. Mas eu queria dizer para as mulheres que nós temos uma relação muito privilegiada com as mulheres. O Minha Casa Minha Vida. Quase todas as escrituras são feitas em nome da mulher. O Plano Safra. Nós temos Plano Safra Mulher também, ou seja, para garantir que a mulher seja o sujeito da história, que ela seja mais importante. Então eu tenho um privilégio de dizer para as companheiras que fizeram a pergunta de que pode ter certeza que o meu governo leva muito a sério essa questão da mulher. Há quantas décadas o sem terra não invade uma terra produtiva desse país? Entretanto, o agronegócio tem ódio de sem terra, que são tão úteis ao Brasil quanto o agronegócio. Porque produz com coisa qualidade e facilita com que o Brasil ganhe mercado para exportação, e os outros, se você pegar quase 5 milhões de pequenas propriedades até 100 hectares, são essa gente que produz os alimentos que nós comemos. Que produz o frango, que cria o porco, que cria, que planta pepino, que planta cebola, são tudo pequeno proprietário. E essa gente é importante. Eu não faço distinção, acho que eu estou favorável que os dois convivam harmonicamente e democraticamente. Então eu tenho dito o seguinte, é um ódio, é uma discordância ideológica, ela não tem nada de financeira, porque é um outro dado que vocês podem pegar aqui com o governo do Estado, vocês podem pegar com a universidade. Exatamente no governo do PT, Lula 1, Lula 2, Dilma 3 e Lula 4, exatamente nosso governo é o momento em que o agronegócio teve o plano safra maior da sua história. Eles não podem esquecer que em 2008 eu fiz uma medida provisória de 78 bilhões de reais para salvar o agronegócio desse país. Eles sabem disso. Então o problema deles comigo não é falta de dinheiro, o problema deles é o seguinte, é ideológico, é preconceito. Sabe? E eu convivo com isso tranquilamente. Eu vou continuar fazendo o que eu acredito que é possível fazer, porque independentemente da pessoa não votar em mim, eu estou trabalhando para o Brasil, eu não estou trabalhando para as próximas eleições. Na verdade, eu comecei a conviver com a Venezuela quando o Fernando Henrique Cardoso ainda era presidente
porque no final do governo Fernando Henrique Cardoso, teve uma greve na empresa de petróleo da Venezuela e o Chaves pediu um navio de gasolina. Eu já tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse. E o Fernando Henrique Cardoso pediu para o Chaves ligar para mim, porque ele não podia permitir o navio de gasolina sem a minha autorização. Eu comecei a ter relação com a Venezuela aí. Depois eu tive uma grande relação com a Venezuela. Nós tínhamos um superávit comercial de quase 5 bilhões de dólares com a Venezuela. A Venezuela consumia tudo que a gente produzia nesse país. Depois do Chaves morreu, entrou Maduro e as coisas começaram a ter um comportamento diferenciado. Quando o Maduro tomou posse a primeira vez, eu mandei uma carta para ele pela presidenta Dilma, tentando dizer para ele como é que ele deveria proceder para aproximar ele à oposição. Quando eu tinha 15 dias de mandato em 2003, eu criei o Grupo de Amigos da Venezuela para tentar fazer com que o Chaves pudesse governar da forma mais civilizada, democrática, e conseguimos paz durante alguns anos, inclusive um referendo que foi feito na Venezuela. E coloquei no grupo de amigos os Estados Unidos e a Espanha, que os venezuelanos do Chaves odiavam. E por que eu coloquei? Porque a oposição gostava deles. E a gente só ia encontrar paz se a gente conversasse entre a situação e a oposição. Eu agora não reconheci o resultado eleitoral na Venezuela, apenas exigindo que o Maduro tivesse entregado as atas para o Conselho Nacional Eleitoral, que tinha 3 membros do governo e 2 da oposição. Ele preferiu não passar pelo colégio eleitoral e foi direto para a Suprema Corte. Então, eu me senti no direito de dizer que não reconhecia aquilo, porque não estava correto, como eu também não reconheço o fato da oposição ganhou. Ali só tinha uma solução, ou fazer uma nova eleição, ou fazer uma coalizão para que pudesse conviver democraticamente. O comportamento do Maduro é um comportamento que deixa a desejar. Eu acho que aqui no Brasil a gente aprendeu a fazer democracia, sabe, com muito sofrimento. E você veja que quando o cara é extremista, ele não aceita. O Maduro, como presidente, ele deveria falar o seguinte: sabe uma coisa, eu vou provar, sabe, que eu sou preferido do povo aqui, vou convocar uma nova eleição. Provar que eu tenho voto. Mas ele não faz. Então, veja, nós estamos agora numa posição Brasil e Colômbia. A gente não aceitou o resultado das eleições, mas não vou romper relações e também não concordo com a punição unilateral, o bloqueio. Porque o bloqueio não prejudica o Maduro. O bloqueio prejudica o povo. E eu acho que o povo não deve ser vítima disso. E os missionários redentoristas aproveitaram a oportunidade para convidar o presidente para conhecer pessoalmente a Romaria de Trindade. Na ocasião, Lula também recebeu uma imagem do Divino Pai Eterno. Vamos ver. A Rádio Difusora, a TV Pai Eterno, a Rede Vale FM, são veículos de inspiração católica dos missionários redentoristas, e nós queremos, como inclusive manda a Santa Igreja, rezar por aqueles que estão à frente do poder político para que governem com justiça, e por isso, em nome do Padre Marco Aurélio, que é o reitor do Santuário do Divino Pai Eterno, que é a devoção querida do povo goiano, pedi ao Padre Murilo para entregar aqui ao presidente Lula a imagem facsímile do Divino Pai Eterno, que é a expressão da fé do povo goiano para o Brasil, que possa abençoar, presidente, o seu trabalho à frente aí dos destinos do Brasil e trazendo aqui também bênçãos aqui para o estado de Goiás, presidente. Presidente, e entregando essa imagem para o senhor, a gente já faz aqui um apelo para a sua assessoria, para que o presidente Lula possa vir visitar a nossa Romaria ao Pai Eterno. Sempre ali no final do mês de junho, até o primeiro domingo do mês de julho, a maior festa religiosa da região centro-oeste do Brasil, uma das maiores do Brasil. Te aguardo o senhor na Romaria, viu, presidente? Obrigado pelo convite. Eu, sinceramente, espero que o meu assessor de gabinete, o chefe Marcola, está aqui, o meu chefe cerimonial, ouvindo o convite. Eu espero que ele coloque isso na agenda. Tá aí as partes mais importantes dessa entrevista que o presidente da República concedeu à Rádio Difusora Goiânia e também aqui à equipe da TV Pai Eterno.